Jornal da Cidade. Entrevista. Na série 100 Dias de Governo, o Jornal da Cidade recebe hoje o prefeito de Santa Rita de Caldas, Emílio Toriani, do PSD. Emílio foi eleito com 62,52% dos votos. E ele já está aqui nos estúdios da Rádio Vinícola. Bom dia, prefeito. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia. Muito obrigado vocês aí pelo convite. É sempre muito importante aí que os veículos de comunicação abram esse espaço para nós, para que a gente possa ter um diálogo aí direto com a população. Desde já eu fico muito agradecido com vocês aí pela oportunidade. Certo, prefeito, eu quero começar perguntando qual a sua avaliação dos primeiros 100 dias do seu governo. Não há como começar uma avaliação sem falar da questão da pandemia, né? Nós tínhamos um planejamento, escolhemos a nossa equipe dentro de capacidade técnica, né? A gente não fez promessa de cargo durante a campanha, para que a gente pudesse montar uma equipe que fosse técnica, que soubesse mesmo, tivesse conhecimento amplo de cada área. E a gente fez dessa forma. Todos tinham um planejamento para ser executado e tenha sido executado com primazia. A gente tem tido uma avaliação muito boa da população. E essa pandemia acabou um pouco prejudicando os projetos, né? Que a gente tinha uma carência na cidade muito grande na área de esporte, na área de lazer, de turismo, que precisava ser fomentada, e a gente tinha um projeto amplo nisso. E infelizmente essa segunda onda da pandemia acabou fazendo, assim como todas as pessoas, a gente ter que se reinventar e criar projetos diferentes que fossem adaptados para essa pandemia. Porém, a gente conseguiu humanizar o atendimento na prefeitura, que a gente tem recebido muito elogio nesse sentido. Hoje as pessoas têm acesso a gente, hoje as pessoas conseguem fazer as reivindicações delas e não são massacradas por isso. Muito pelo contrário, as pessoas que fazem críticas construtivas e educadas da nossa gestão, a gente entra em contato com eles para que eles possam fazer essas reivindicações para nós, e essa humanização foi muito bacana. A gente tem tido uma atenção muito especial com a questão da zona rural, sabe? Nós temos um município muito extenso e que eu costumo dizer que nós estamos há 30 anos atrasados dos outros municípios na questão de conservação da zona rural. E por incrível que pareça, espero que eu não esteja estendendo demais a pergunta, não? Não, fica à vontade. Tranquilo. A gente, apesar de ter uma extensão muito grande da zona rural, a gente não tinha uma secretaria de agricultura na cidade. Parece cômico, mas isso é verdade. E a gente já implantou a Secretaria de Agricultura na cidade. A nossa secretária de Agricultura e Meio Ambiente talvez seja uma das maiores autoridades em se tratando de meio ambiente na região, sabe? Inclusive um site americano fez referência ao trabalho que ela vem realizando. Olha só. A gente já conseguiu, inclusive, já enviar para a Câmara o projeto do SIM, que é o selo de inspeção municipal, que hoje os agricultores vão poder comercializar o produto artesanal deles com selo de certificação regional para poder fazer essa comercialização. A gente já deu entrada, inclusive foi aqui em Andradas o lançamento, que é o projeto conservador da Mantiqueira, que a gente vai preservar as nascentes as nascentes que os produtores rurais têm nas suas propriedades e compensá-los por isso, para que a gente não precise ter uma nova pandemia, um novo problema daqui para frente, que eu acredito que possa ser a falta d'água, né? E a gente quer evitar isso, porque a água é um bem precioso que precisa ser preservado. E esses são os trabalhos que a gente tem iniciado em Santa Rita, né? E tem tido uma repercussão muito positiva. Certo, prefeito, o senhor citou a pandemia, então nós estamos vivendo uma realidade complicada, que é a pandemia, como o senhor citou. Como que é conciliar a saúde e a economia? E quando eu falo em economia, eu abordo principalmente o comércio local, que tem sofrido bastante. É o maior desafio dos atuais gestores, né? A gente tem visto aí que os especialistas estão dizendo que esse é o pior momento para fazer gestão pública. Por quê? A gente, para evitar a circulação de pessoas, principalmente em cidades menores, eu acredito, a restrição do comércio é uma alternativa para que as pessoas não circulem tanto. E a gente fez isso em Santa Rita, com dor no coração, porque a gente sabe que o comércio de Santa Rita precisa ser fomentado, não é um comércio tão forte, é um comércio que passa por dificuldades. E a gente foi até onde a gente conseguiu, né? Até onde a gente conseguiu manter os comércios abertos, tudo funcionando.
Eu digo infelizmente, a gente acabou tendo que restringir as atividades, né? E ontem a gente retomou as atividades de forma gradual, de forma muito responsável, mantendo as medidas da onda roxa, mas dando uma flexibilizada para que aqueles pequenos que ficaram prejudicados pudessem trabalhar, e a gente está reavaliando essa situação diariamente para a gente acompanhar. A gente tem conseguido baixar o número de casos no município, mas para isso, o número de casos, o número de isolamentos e o número de internações. Mas para isso acontecer, a gente precisa contar com o apoio da população. E a grande maioria da população tem aderido aos nossos pedidos, tem aderido ao nosso projeto, e a gente tem obtido resultados em relação a isso. A gente sabe que o comércio acaba sendo sacrificado, tem alguns setores que muito mais, né? A gente lamenta muito por isso, mas a gente está conseguindo fazer isso de modo equilibrado para que todos possam trabalhar um pouco e oferir renda e pagar as contas ali. Porque, infelizmente, todos os setores, sejam eles públicos, privados, de qualquer natureza, acabou sendo prejudicado de alguma forma, né? E essa estruturação que a gente fez do setor de saúde nosso, de urgência e emergência, fez toda a diferença. Hoje a gente adquiriu capacetes de elmo, né? Que tem sido usado na Europa e é uma alternativa para evitar a intubação. Houve uma iniciativa popular de uma menina, até queria deixar aqui meus parabéns para ela, a Brenda Chaliene. A Brenda fez uma vaquinha online para adquirir um respirador de boa qualidade para o município, que a gente tem alguns que, infelizmente, eles não são aptos para uso, causam uma dificuldade muito grande, os médicos criticam aquele tipo de aparelho. E agora, em parceria com ela, que a gente entrou em contato com as empresas que queriam contribuir com o município, principalmente as mineradoras, gostaria de deixar aqui meu agradecimento à Ju Paraná e à Mineração Café, que fizeram doações expressivas para essa vaquinha, pedido meu e do vice-prefeito, e hoje a gente já tem condições de adquirir o respirador, né, com essa vaquinha que foi disponibilizado por ela. A gente aumentou em 4 profissionais da área de enfermagem. Hoje nós temos o maior corpo técnico dentro do hospital da história de Santa Rita, né? A gente aumentou a equipe de limpeza, a gente convocou as profissionais de limpeza da educação que porventura não estavam trabalhando, né? Ou estavam trabalhando de modo esporádico. E como o nosso pronto atendimento é localizado do lado de uma escola municipal, hoje, a cozinha do pronto atendimento municipal é dentro dessa escola. E elas cozinham e a alimentação de uma qualidade muito boa levada para o nosso pronto atendimento. E isso desafogou as nossas profissionais de limpeza, que hoje a gente tem 3, né? Que a gente trabalhava aí com uma no máximo, 1 ou 2, e hoje elas conseguem ter um protocolo de higienização muito melhor do que a gente tinha anteriormente, né? Certo, o senhor citou aí a onda roxa. Qual a sua opinião sobre esse programa do governo de Minas? Olha, respeito muito o trabalho do governador Romeu Zema. Acho que ele tem feito um trabalho muito digno, que causa um desgaste político. A gente vê aí que a situação que o município passou em anos atrás, aí o Zema tem conseguido cumprir com os compromissos dele, dar um respaldo para os prefeitos que infelizmente não estava tendo no governo anterior. E só que todas as decisões que são tomadas durante a pandemia são polêmicas, assim como esse decreto do governador. Porque aqueles estabelecimentos que são considerados essenciais, na maioria das vezes, eles têm um potencial financeiro maior, assim como supermercados, postos de gasolina. Então, infelizmente, por uma questão que eu acho até que foge do controle dele, os pequenos acabam sendo mais prejudicados, né? E quando a gente fala numa pequena flexibilização, é justamente para trazer justiça para aqueles comerciantes que são menores e que dependem daquilo ali, não tem um capital de giro grande para poder se manter mesmo com o comércio fechado. Então, acho que foi uma atitude acertada, é o que ele tinha que fazer naquele momento, porque a gente sabe a situação dos leitos de UTI, a situação das internações, mas como toda decisão que a gente toma, a gente acaba recebendo críticas e acaba cometendo alguns erros. E eu acho que essa onda roxa ela acabou prejudicando aqueles que são menores, né? Mas em nenhum momento eu culpo o governador Zema por isso, não, porque só quem está à frente do Poder Executivo num momento desse de calamidade pública sabe que qualquer atitude que a gente tomar acaba tendo crítica de algum ponto, né?
Certo. Em relação a esses pequenos comerciantes que foram prejudicados, a Prefeitura de Caldas fez ou vai de Santa Rita, perdão, fez algum projeto ou vai fazer algum projeto em relação a refis para ajudar esses pequenos comerciantes? Sim, nós já autorizamos nosso setor jurídico a enviar para... Esse trabalho do refis já era um projeto nosso anterior, a gente já tinha autorizado e vai calhar agora com a questão da pandemia. Nós temos a concepção de que a gente precisa flexibilizar nesse sentido a questão dos impostos para pagamento parcelado, para que possa adaptar à crise financeira que os pequenos comerciantes, ou até os grandes mesmo, foram submetidos, né? A gente já autorizou o setor jurídico a enviar para a Câmara de Vereadores um projeto para que possa facilitar com parcelamentos mais longos, inclusive aqueles que acabaram ficando em dívida com o município, para que possam parcelar de uma forma mais ampla, que isso pode ajudar até o próprio município, que acabou tendo uma perca de receita muito grande. Sem dúvida. Porque as pessoas não estão trabalhando, acabam ferindo menos renda e acabam não conseguindo quitar os seus impostos, né, de forma precisa, né? E a gente disponibilizou nosso setor de serviço social, que fica à total disposição desses comerciantes que possam estar indo ali, vão passar por alguma avaliação social, e a gente já autorizou o setor de assistência social a dar todo o respaldo para essas pessoas. Certo. Prefeito, ainda na área da saúde, teve uma aquisição de uma ambulância semi-UTI. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso e eu gostaria que o senhor falasse como que o município conseguiu agilizar o atendimento nos postos de saúde. Olha, primeiramente a questão da ambulância é uma ambulância que a gente chama de semi-intensiva, semi-UTI. Ela foi adquirida porque o município ainda não tinha, né? Inclusive com recursos Covid, que foi feito um projeto pela nossa atual secretária de saúde, que era a secretária de saúde do governo anterior, e ela fez esse projeto e a gente conseguiu adquirir essa ambulância, que hoje tem feito praticamente todas as transferências de paciente Covid. A gente tem conseguido, mesmo com as UTIs lotadas, conseguimos transferir os nossos pacientes. E aqueles que têm que permanecer no pronto atendimento, a gente tem dado um atendimento de primeira linha para eles, dentro das condições que a gente tem. Desculpa, qual que é a segunda pergunta que o senhor fez? Eu perguntei sobre quais são as medidas que foram feitas para agilizar o atendimento nos postos de saúde. Isso, eu acho que esse foi o ponto-chave da nossa gestão, né? Que teve que ter um planejamento rápido, porque o planejamento nosso era voltar a começar a todo vapor, cuidar de cada setor, tudo, e a pandemia acabou restringindo isso. A gente tinha um prédio ao lado do nosso pronto atendimento, que era a antiga Santa Casa, o antigo hospital de Santa Rita. A gente desocupou aquele espaço e criou um centro de atendimento e teste Covid, né? Hoje os testes eram feitos anteriormente dentro do próprio ponto de atendimento, o que causava ali, entre aspas, uma pequena aglomeração ali de pessoas, tanto aquelas que estavam acompanhando os entes que estavam internados, né, e as próprias pessoas que vinham ali atrás de atendimento, e as pessoas que iam passar por teste, às vezes, para receber alta. E a maioria das vezes essas pessoas podem testar negativo, né, estava só cumprindo isolamento. Então a gente tirou essas pessoas desse local e hoje os testes são realizados nesse local e apartado. O que estava acontecendo? Por conta desse calor intenso, as pessoas estavam procurando ficar dentro dos centros de atendimento dos PSFs nossos. A gente alugou tendas e disponibilizou cadeiras para que as pessoas possam ficar fora do pronto atendimento, esperando, na sombra, com água disponível, tudo, para que senão a aglomeração que a gente está lutando acaba acontecendo dentro dos centros de saúde. Dentro dos próprios centros de saúde. E essa estruturação que a gente fez para o pronto atendimento, que hoje está consumindo 20 vezes mais insumos do que consumia no ano passado, por exemplo, hoje o que a gente gastava mês de oxigênio, de cilindros de oxigênio, a gente gasta num dia. Então a gente estava preparado para isso, fez um planejamento muito bacana e tem sido, inclusive, elogiado pelos centros de saúde de Poços de Caldas, que todas as vezes que a gente entra em contato, eles dizem que estão acompanhando o nosso trabalho e que esse trabalho que a gente tem realizado é um trabalho de excelência. Certo, prefeito. Agora falando sobre a área da segurança, a gente sabe que a zona rural das nossas cidades aqui, nas cidades vizinhas, é extensa, como o senhor disse.
Eu vi que o senhor solicitou a destinação de um delegado titular para atuar em Santa Rita. Quais outras medidas o senhor tem tomado? Olha, a segurança pública é prioridade para nós. A gente sabe que a segurança pública hoje, a Polícia Militar ela é gerida pelo Estado, mas dentro das limitações que a gente tem, da influência que a gente consegue ter na questão de segurança pública, quando a gente assumiu, existe um aparelho que lá em 2012 a gente chamava de 190 móvel. O que acontece? Para a gente poder ter um policial a mais na rua, existe um aparelho que hoje a gente chama de pináculo, que quando você liga no 190, ele direciona a ligação do 190 para o celular dentro da viatura da polícia. E esse aparelho estava queimado há algum tempo. E a polícia estava sem. Então o que acontecia? A gente tinha um policial a menos na rua. Assim que a gente entrou, como a gente não estava conseguindo, através de licitação, tudo, eu e o vice-prefeito, do bolso, a gente comprou esse aparelho para a polícia, instalou lá para a Polícia Militar. A gente já pediu para o nosso deputado federal, o Emidinho Madeira, ele já disponibilizou para a gente uma viatura de patrulha rural, que hoje a polícia tem feito vigília na zona rural para inibir os furtos de gado, né? Isso, que é muito rotineiro na nossa região. E Santa Rita de Caldas estava há algum tempo sem um delegado titular. E a gente fez diversas requisições nesse sentido, inclusive foi a Belo Horizonte, e hoje a gente tem um delegado titular na nossa cidade, né? Que está atuando lá. Certo. Eu vi também que tem um projeto sobre luz de LED, né, prefeito? Um projeto, assim, inovador, né, na nossa região. Porque o que acontece? Hoje as cidades precisam passar por esse crivo aí das cidades inteligentes. Hoje uma gestão moderna é uma cidade que acompanha as inovações. Precisa evoluir, né? Com certeza, ela precisa acompanhar essas evoluções. E eu sempre acreditei nisso, de que algumas atitudes precisam ser tomadas de modo regional. E a gente, através de um consórcio, que inclusive tem sede aqui em Andradas, através do presidente Alexandre, prefeito de Ibitura, a gente resolveu implantar nas nossas cidades um programa de parceria público-privado. E o nosso primeiro projeto de parceria público-privada vai ser exatamente essa. A gente vai fazer uma parceria com uma empresa e essa empresa vai, no prazo de 1 ano, colocar todos os pontos de iluminação da cidade, inclusive em locais específicos, como iluminação cênica, né? Tais como prefeituras, igrejas, vão ter aquela iluminação bacana e cinematográfica, igual tem nas igrejas, por exemplo, de Poços e Pouso Alegre. E num período bem curto, caso a gente finalize essa parceria, a cidade de Santa Rita inteira, todos os pontos de iluminação, tanto da cidade quanto dos distritos, vão ter iluminação extremamente moderna e de LED, né? Inclusive a manutenção vai ser feita por conta dessa empresa. E isso é um investimento também para a segurança pública, que agora foi instalado, o Poder Judiciário doou para o município uns valores para a Polícia Militar, e foram instaladas muitas câmeras, inclusive com parceria do comércio, né? Diversas câmeras, e o trabalho dessas câmeras acaba às vezes ficando dificultoso pela falta de iluminação. Com a colocação dessas lâmpadas de LED, esse problema deixa de existir, né? Uma cidade muito moderna, uma cidade iluminada e uma cidade segura, né? Sem dúvida, é um ganho muito grande para o município, né, prefeito? Espetacular, né? Que fugia a realidade da gente há poucos anos atrás. Sem dúvidas. Prefeito, falando agora sobre educação, que foi uma das áreas mais atingidas pela pandemia, quais foram as medidas e as formas que o município tem trabalhado para minimizar esse impacto? Olha, eu posso dizer para você assim que depois da saúde, o maior impacto que nós tivemos foi na questão da educação, né? E a nossa secretária de Educação, a Joelma, tem feito um trabalho, ela é especialista em formação de professores, né? E os professores acabaram tendo que se adaptar, né? Hoje todas as atividades diárias, eu sei disso, porque eu vejo isso dentro da minha própria casa. As minhas filhas recebem atividades de modo online todos os dias, e no fim da tarde elas têm que enviar a tarefa para avaliação. E assim, eu venho aqui em defesa dos professores, de dizer que algumas pessoas dizem que os professores estão parados há 1 ano e meio. Isso não é uma verdade. Os professores tiveram que se reinventar, né?
Porque hoje eles estão cumprindo todo o conteúdo que precisa ser cumprido de modo online, né? E a gente tem dado todo o respaldo através da nossa secretária de Educação, fez uma recepção muito bacana para os professores, né? E a gente tem acompanhado. Assim que tiver a possibilidade da volta às aulas de modo presencial, seguro e bacana, a gente pretende já retomar, mas os trabalhos que estão sendo feitos online pelas professoras, através de WhatsApp, através de plataformas digitais, tem sido um trabalho que não tem deixado a desejar em nada no plano presencial, né? O senhor citou aí os professores e os alunos, prefeito? Olha, os alunos têm sido um desafio principalmente para os pais, né? Que para eles também foi algo novo, né? Algo novo e assim, porque hoje a família típica aí brasileira, ela geralmente as duas pessoas da casa trabalham, né? Então tem sido um desafio para os pais assim gigante, né? Essa volta às aulas aí, ela precisa ser analisada, a gente precisa criar de forma bem bacana um projeto de retomada, porque infelizmente o ensino tem sido deficitário, nós temos que ver isso. Que os professores estão fazendo a parte dele, conforme eu já disse, mas essa absorção e concentração das crianças numa tela de computador é muito difícil, né? Então tem sido um desafio que eu costumo dizer que essa pandemia vai prejudicar em todos os sentidos. Vai prejudicar o setor de esporte, que já está prejudicando, vai prejudicar o setor de turismo, que já está prejudicando, prejudicar e muito a questão de educação, né? Essas crianças vão pagar um preço por futuro, por esse tempo que estão ficando com o ensino, que estão tendo que se adaptar a esse ensino, que não foi esse ensino que elas foram treinadas. Então todos os setores vão ser prejudicados, e principalmente os alunos, né? Que aquele convívio no ambiente escolar ele é muito importante para diversas áreas, para o desenvolvimento psicológico do aluno, o convívio social, e isso foi extremamente prejudicado pela pandemia, né? Sem dúvidas. Prefeito, na questão de geração de emprego, quais foram as ações nesse sentido? Que foi Olha, a gente... é outra esfera aí que foi bastante atingida pela pandemia também, muito, né? muito mesmo. A gente, durante a campanha, aproveitou esse tempo que a gente teve, porque a gente, nas cidades pequenas, tem esse costume de visitar todas as casas. E uma das principais reivindicações que a gente teve foi a questão do emprego, geração de emprego e renda. No início do ano, a gente começou uma força-tarefa muito grande, eu e o vice-prefeito, de visitar empresas, de adquirir um local para que as empresas pudessem se instalar e a gente pudesse oferecer isso para as empresas, né? Visitamos setores industriais em Belo Horizonte para tentar fomentar. Aí, infelizmente, veio a tal da segunda onda da pandemia. As empresas deixaram de receber a gente e algumas entraram até em crise. Aquelas que queriam expandir o negócio acabaram tendo que reduzir a questão de funcionalismo. Então, como Santa Rita não tinha nada mesmo, literalmente nada, construído em relação à geração de emprego, a gente já colocou como meta para a nossa gestão para fomentar o comércio local. A gente criar iniciativas dentro do comércio local para, nesse momento de crise, apesar da gente estar de olho nessas novas empresas, ter feito os cadastros em Belo Horizonte, que nunca havia sido feito, dos locais que o município tem disponível, para que uma empresa que tenha vontade de investir em Minas, para que elas saibam que Santa Rita tem local disponível, tem água boa, tem luz, tem clima bom para isso, tem mão de obra disponível, né? Através do nosso polo, a gente já fez parcerias para cursos profissionalizantes, para a gente poder oferecer para a empresa e mostrar para as empresas que Santa Rita é um local atrativo. Eu costumo dizer que na questão de geração de emprego a gente tem que pensar com a cabeça do empresário e não com a cabeça de prefeito ou político. Porque o empresário tem que olhar para a tua cidade e sentir que ali é um local ter confiança, de né? confiança para ele expandir o negócio dele, né? Então essa capacitação da mão de obra que é feita, que vai começar a ser feita através do polo, esse cadastro dos espaços físicos que a gente tem, já é um grande passo que, infelizmente, mais uma vez eu friso, podia estar muito mais adiantado. Pode olhar nas nossas redes sociais, a gente visitou diversas empresas, né? A gente chegou, inclusive, a cogitar a parceria com uma empresa de Ouro Fino para, no primeiro momento, buscar mão de obra em Santa Rita de Caldas para trabalhar em Ouro Fino. E depois as pessoas continuariam morando em Santa Rita, mas iam e voltavam todos os dias para prestar serviço em Ouro Fino. Mas, infelizmente, essa segunda onda ela acabou com diversos projetos, até a nossa ida em Belo Horizonte, Brasília, para costurar acordos políticos, emendas, essas coisas, acabou sendo prejudicado, porque os lugares estão fechados, né?
e está restrito a circulação de pessoas nas capitais também, né? Certo, prefeito. Para a gente encerrar, o que a população de Santa Rita de Caldas pode esperar do seu governo nos próximos meses? Olha, pode esperar muito trabalho. A gente está reestruturando todos os setores. A gente tinha graves problemas e continua tendo graves problemas administrativos em Santa Rita. Nós temos um passivo trabalhista que pode chegar a 4 milhões de reais e nós precisamos resolver. A gente já colocou isso como prioridade para resolver. Temos precatórios trabalhistas aí que podem aniquilar qualquer orçamento do município. A gente já está contratando uma equipe para ajudar a gente a resolver essas questões. E a gente tem trabalhado e a gente vai continuar trabalhando. Tem feito um trabalho bacana na zona rural. A gente tem projetos muito sólidos para poder, quando a gente puder retomar os trabalhos, né? Tem projeto muito sólido para fazer Santa Rita evoluir, para fazer Santa Rita crescer e usar aquilo que nós temos de melhor, que é o nosso turismo religioso, que é a nossa zona rural, que hoje nós somos um município predominantemente rural, né? Aprendemos muito com essa pandemia, que nós temos uma saúde que precisa melhorar muito e para isso a gente está fazendo investimentos não para combater a pandemia, mas pensando no pós-pandemia também, adquirindo aparelhos de qualidades modernos para que possam ser utilizados para depois da pandemia, né? A gente está completando aí quase 100 dias de governo, a gente já conseguiu observar o trabalho de cada secretário e, se necessário for, mudanças vão ser feitas porque o nosso interesse não é manter o ego nosso, não, é prestar um bom serviço para a população. E a população pode esperar. Nós fizemos uma única visita em Belo Horizonte com cunho de captar recursos e a gente voltou com recursos em torno de 800 mil reais, que podem chegar até R$1 milhão, que a gente vai anunciar agora, sabe? Já vamos anunciar aí daqui uns dias, investimentos de deputado estadual, de deputado federal. E mesmo em meio à crise, a gente tem conseguido muita coisa boa para o município. Vamos retomar obras que estão paralisadas no município, a gente já está trabalhando nisso. E pode a população ter certeza que num futuro bem próximo a gente já vai ter notícias muito boas para apresentar para eles. Tá certo, prefeito. Muito obrigado pela sua participação, parabéns pela sua gestão e boa sorte lá em Santa Rita de Caldas. Eu que agradeço vocês, obrigado pelo espaço. Esse espaço aqui ele é essencial, porque a população precisa ter, acima de tudo, o acesso a tudo que acontece dentro da gestão. E essa transparência é bom para a população e é bom para a gente também, que mostra que a gente está fazendo um trabalho limpo, honesto e transparente. Tá certo. Obrigado, prefeito.